Olá! Hoje nós vamos iniciar o passo a passo desta vaquinha super charmosa. Ela é um amigurumi abraça cortina, por isso que ela tem essas patas dianteiras aqui, bem mais compridas do que as patas traseiras. Então, vamos a mais uma videoaula aqui do canal? Esta vai ser uma versão para canhotos, ok? Vamos começar, então, com a lista de materiais. Para a gente confeccionar esta vaquinha, a gente vai precisar linha amigurumi, cor 8001, que é o branco. Linha amigurumi, cor 8990, preto. Linha amigurumi, cor 3131, que é o rosa. E para o detalhe do chifre, a gente vai utilizar essa linha Fênix aqui, cor 2002, que é um bege com alguns detalhes em dourado, para ficar bem charmosa. Além disso, a gente vai precisar agulha de crochê 2,5 milímetro, marcador de pontos, tesoura, agulha de tapeçaria, um parzinho de olhos com as travinhas de precisão, esses olhos têm 8 milímetros, e a gente pode utilizar também, para auxiliar na costura, alguns alfinetes para ajudar na fixação na parte final. Vamos iniciar então o passo a passo? Nós vamos começar então o passo a passo da nossa vaquinha amarra cortina, agarra cortina, como alguns outros dizem, pela cabeça. Na sequência, já emendadinho na cabeça, nós vamos ter o corpo. Nós vamos começar então com a linha branca. Vou com a linha branca, seguro a linha, passo por trás do dedo, cruzo e faço o meu anel mágico. Então, insiro a agulha por baixo, puxo a linha, faço a laçadinha, puxo o fio do novelo e prendi o meu anel mágico. Feito o anel mágico, a minha primeira carreira vão ser 6 pontos baixos no anel mágico. Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos iniciais aqui no anel mágico, eu vou fechar o meu anel mágico. Puxo bem para não abrir esse anel de forma alguma. A segunda carreira vai ser uma carreira de aumentos, ou seja, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada um dos 6 pontos baixos que eu fiz na primeira carreira. Então, inseri a agulha no primeiro ponto, puxei a linha e fiz meu ponto baixo. Nesse mesmo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Terminei os 2 primeiros pontos baixos, já vou pegar aqui meu marcador de pontos e vou marcar o primeiro ponto dessa carreira para eu não me perder, porque, como a gente já falou nos outros vídeos, no amigurumi a gente trabalha de forma circular, a gente não tem a marcação de início e final de carreira, por isso a gente precisa de um marcador ou de um fiozinho de outra cor aqui para deixar cada uma das carreiras marcadinhas para a gente não se perder. E vamos continuar, então, fazendo 2 pontos baixos para cada um dos outros 5 pontos que restaram. No final dessa segunda carreira, eu vou ter 12 pontos baixos. Concluí, então, a minha segunda carreira. Agora, eu tiro o marcador. Eu já fui fazendo, nessa segunda carreira, os pontos segurando esse fio do anel mágico para dar um arremate melhor nele, para ele não soltar. A partir da próxima, agora, eu já vou segurar ele junto para trás, que ele não precisa mais ser trabalhado junto. Na terceira carreira agora, a minha sequência de pontos vai ser: no primeiro ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Vou marcar o primeiro ponto para eu não perder o início da carreira. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir essa sequência por 6 vezes, ou seja, um aumento e no próximo 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo, desculpa. Então, um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, e no próximo, um ponto baixo. No final dessa terceira carreira, eu vou ter 18 pontos baixos.
Terminei minha terceira carreira, já tenho meus 18 pontos baixos. A quarta carreira agora, a sequência vai ser a seguinte. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Já vou marcar ele, que é o início da minha carreira. E a partir de agora, a sequência vai ser, então, primeiro ponto eu fiz, não vou contar na sequência, a sequência vai começar aqui. Então, eu vou fazer um aumento, então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, e na sequência, nos próximos 2 pontos da base, um ponto baixo em cada um deles. Essa sequência de um aumento e 2 pontos baixos, eu vou repetir por 5 vezes. Quando eu terminar de fazer essa sequência de 5 vezes, eu já volto aqui com vocês para a gente finalizar a nossa carreira, ok? Depois que eu termino a minha sequência de 5 vezes fazer um aumento e 2 pontos baixos, sobram 2 pontos baixos da carreira anterior. Nesse primeiro que sobrou, eu vou fazer um aumento. E no último pontinho da carreira, um ponto baixo. Então, eu finalizo essa quarta carreira agora com um total de 24 pontos baixos. A quinta carreira vai ter a seguinte sequência. No primeiro pontinho, eu vou fazer um aumento. Vou marcar o primeiro ponto aqui, para eu não perder o início da carreira. Depois, então, do aumento, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Eu vou seguir nessa sequência de fazer um aumento e 3 pontos baixos por 6 vezes. Quando eu finalizar essa minha quinta carreira, eu vou estar com um total de 30 pontos baixos. Já retorno aqui com vocês. Terminei, então, minha quinta carreira, já tenho meus 30 pontos. Na sexta carreira, agora, eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos. 1 e 2. Marco o primeiro ponto da carreira e agora eu vou iniciar minha sequência de repetições. Então, nessa carreira, a sequência agora, a partir daqui, vai ser um aumento. E depois desse um aumento, eu vou fazer 4 pontos baixos. Eu vou repetir, então, essa sequência de um aumento e 4 pontos baixos por 5 vezes. Quando eu chegar no final dessas 5 vezes, dessa repetição, eu retorno aqui com vocês para a gente finalizar a carreira e iniciar a próxima. Terminando, então, aqui a quinta repetição de um aumento e 4 pontos baixos, sobram, então, no final da carreira, 1, 2, 3 pontos baixos. Nesse próximo aqui, eu vou fazer um aumento. E nos últimos 2 pontos da carreira, eu faço um ponto baixo em cada um deles. Eu finalizo, então, essa sexta carreira agora com um total de 36 pontos baixos. Eu vou iniciar a sétima carreira. Nessa sétima carreira, vai ser a seguinte sequência. Um aumento. Vou aqui já marcar o início da carreira. Na sequência desse aumento, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. E essa vai ser a repetição dessa carreira. Então, um aumento e 5 pontos baixos por 6 vezes. No final dessa sétima carreira, eu vou ter 42 pontos baixos. Vou terminar a minha aqui e já retorno com vocês. Então, um aumento e 5 pontos baixos, repete isso por 6 vezes. Terminei, então, minha sétima carreira, tenho meus 42 pontos baixos aqui agora. Vou iniciar, então, a oitava carreira. Nessa oitava carreira, eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou marcar o primeiro deles para não perder o início da carreira. E vai ser a partir de agora que eu vou iniciar a minha sequência de repetição dessa carreira. Então, eu vou fazer nessa sequência de repetições um aumento. Na sequência desse aumento, eu vou fazer 6 pontos baixos. E essa sequência, então, de um aumento e 6 pontos baixos, eu vou repetir por 5 vezes. Quando chegar
a última repetição, ao final da última repetição, eu retorno aqui com vocês, então, para a gente finalizar a carreira e dar início nas próximas. Terminando, então, aqui a quinta sequência da repetição de um aumento e 6 pontos baixos. No final da carreira, sobram 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Neste primeiro, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Nos últimos 3 pontos aqui da carreira, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. E terminei, então, a oitava carreira. Tenho agora um total de 48 pontos baixos. Nas próximas 5 carreiras, ou seja, da carreira 9 até a carreira número 13, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, cada uma dessas 5 carreiras, a 9, a 10, a 11, a 12 e a 13, todas elas terão 48 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 5 carreiras aqui, de repetições, de ponto sobre ponto, e quando eu finalizar a 13ª carreira, eu retorno aqui com vocês para a gente dar início à 14ª carreira, ok? Já. Até lá, já volto. Estou terminando aqui, então, a carreira de número 13. Eu não finalizei o último ponto, porque aqui, a partir da carreira de número 14, eu vou trabalhar com a cor rosa, para a gente começar, então, a fazer esse detalhe aqui da cabeça. Então, vou fazer a troca da cor branca para a cor rosa, para a gente começar a trabalhar aqui. E para isso, então, eu já vou finalizar esse meu último ponto da carreira 13 com a linha rosa. Então, vou pegar, deixar uma ponta aqui para dar um acabamento, um arremate nesse fio aqui, ele não acabar soltando com o passar do tempo. E vou pegar, então, uma laçada desse fio aqui, então, deixo para frente a ponta que eu não vou utilizar, a linha que eu vou trabalhar para trás. Pego, puxo uma laçada desse fio aqui, e com esse fio, com essa laçada, eu termino o arremate do último ponto aqui da minha carreira 13. As carreiras 14, 15, 16 e 17, ou seja, as próximas 4 carreiras, vão ser também de 48 pontos baixos, só que agora já na cor rosa. Eu vou seguir aqui mais um pouquinho com vocês, só para a gente dar o acabamento nesses fios. Então, conforme eu vou fazendo os primeiros pontos aqui com a cor rosa, eu já vou escondendo os fios aqui, o início da cor rosa e o finalzinho da cor branca. Como tem a mudança de cor aqui, esse início de carreira eu não vou usar o marcador para marcar, porque já vai dar para dar uma boa diferença de onde é que é vai dar para saber bem certinho onde é que é o começo dela, por conta da mudança de cor. Então, sempre eu vou pegando o fio por baixo, então, dessas duas linhas que eu quero dar o acabamento, para elas ficarem escondidinhas por dentro aqui do ponto. E assim elas não correm o risco de soltar. Então, vou fazer uns 6 pontinhos aqui, e daí eu vou dar um acabamento nessas pontas de fio. Então, já fiz 6 pontinhos aqui, eu vou cortar o meu fio branco aqui, que eu não vou utilizar por enquanto, depois eu vou pegar ele novamente. E aqui, então, o que eu vou fazer para esconder esses fios? Eu separo os dois aqui, branco pro lado de fora, o rosa pro lado de dentro. Vou no próximo ponto que eu vou trabalhar, vou inserir minha agulha pelo meio do ponto e vou passar para frente e vou puxar o fio branco aqui pro meio. Mesma coisa, no mesmo ponto, insiro minha agulha pela metade do ponto, passo para a parte de trás e puxo aqui pro meio o finalzinho da linha rosa. Estando com os dois pontinhos bem no meio da minha laçada aqui, eu vou dar 2 nozinhos para ter certeza absoluta, então, que esse fio não vai soltar com o passar do tempo. Dei os 2 nozinhos aqui, volto a trabalhar os meus pontos aqui com a linha rosa. Então, esse pontinho aqui onde eu fiz o acabamento, então,
é aqui que eu vou trabalhar o próximo ponto. Vou ainda deixando esse fiozinho por dentro dos pontos que eu tô trabalhando. Faço um ponto baixo, vou no próximo, mais um ponto baixo, e ele fica bem arrematadinho e não aparece pelo lado de fora da nossa peça. Já fiz mais esse ponto, agora já posso deixar essas pontinhas sem terminar de trabalhar elas. Deixo para a parte de dentro, que elas já vão auxiliar, então, na questão do enchimento. Vou dar sequência aqui na minha peça. A partir, então, da carreira 15, daí eu já volto a usar o marcador para não perder o início da carreira. E trabalho essa sequência de mais 4, então, carreiras, a 14, a 15, a 16 e a 17, com 48 pontos baixos, agora, então, na cor de rosa. Já retorno com vocês quando eu terminar até a carreira número 17. Voltei um pouquinho antes aqui, então, tô terminando a carreira 14, só para não ficar perdida essa questão da início, então, da carreira 15, quando agora a gente já vai voltar a usar os marcadores. Então, eu faço o primeiro ponto já em cima do primeiro ponto da primeira carreira de rosa, que foi a 14, faço 2 pontinhos, e daí aqui, para na próxima eu não me perder, agora sim eu já uso o marcador novamente. Então, vou seguir agora com essas outras 3 carreiras que ainda faltam em rosa. Quando eu concluir a 17, agora daí sim eu retorno com vocês para a gente dar sequência na carreira 18, ok? Terminei, então, aqui minha carreira de número 17. Como na carreira 18 agora eu vou começar a diminuição para ir fechando a cabeça, eu vou dar uma paradinha na confecção dela para agora a gente fazer a inclusão dos olhos. Então, os olhos eu vou colocar do lado oposto aonde a gente tá fazendo o início e final de carreira. Eu vou colocar ela, vou começar a contar da onde a gente muda a cor aqui. 1, 2, 3, e vou colocar então entre a carreira 3 e a carreira 4 aqui. Então, eu vou colocar um aqui. Só para dar uma conferida. E daí, eu vou colocar agora, na parte de dentro, a trava de segurança. Eu aprendi agora a colocar ela virada para esse ladinho, que ela fica mais firme do que colocando virada com essa parte encostando no trabalho. Assim fica com menos chance desse olho acabar se soltando aqui. Entre um olho e outro, eu vou deixar 9 pontos de distância. Então, eu vou começar a contar a partir desse aqui que eu coloquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 pontos, eu vou colocar o meu olho aqui no próximo, para ficar entre eles aqui, essa separação de 9 pontos. Inseri o olho também, eu viro, então, pro lado avesso para colocar a trava de segurança. Tem vezes, vamos dizer assim, que a trava, ela fica um pouquinho difícil de ser colocada manualmente. Então, eu aprendi uma técnica esses dias bem bacana e simples. Eu tirei a proteção aqui da parte de trás de uma caneta normal, e daí eu consigo forçar com a caneta esse encaixe aqui do olho. Mas isso nem sempre é necessário, tem vezes que a gente consegue encaixar facilmente aqui. Esse até eu conseguiria também, mas só para mostrar para vocês essa técnica que eu aprendi, então, eu coloquei agora, então, com a caneta sem a proteção, que dele encaixa bem certinho e você consegue fazer força. Algumas vezes você precisa até mesmo segurar numa superfície e fazer a pressão aqui para que essa trava de segurança fique bem firme. E assim, então, estão colocados os olhos da minha vaquinha. Então, vamos dar sequência agora na carreira 18, que vai ser a nossa primeira carreira de diminuições nessa peça. Na carreira 18, então, aqui eu vou começar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Marcar aqui o primeiro ponto. Na sequência, eu vou começar agora, então, a minha sequência de diminuições.
eu vou fazer uma diminuição, então, eu vou pegar a alcinha da frente do primeiro ponto, pego a alcinha da frente do segundo ponto, puxo a linha, passo pelas duas, fico com duas laçadas e puxo finalizando o ponto. Fiz a minha primeira diminuição. Fazendo, depois da primeira diminuição, vou fazer agora 6 pontos baixos. Faço os 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois disso, eu vou começar a repetir essa sequência. Então, vou fazer agora uma diminuição novamente. Então, vou fazer mais uma aqui com vocês. Pego a primeira alcinha, a alcinha de fora do primeiro ponto, primeira alcinha, a alcinha de fora do segundo ponto, puxo a laçada, passo pelos dois, fico com duas laçadas, puxo a laçada e finalizo o ponto. Fiz a minha segunda diminuição. Então, essa sequência de uma diminuição e 6 pontos baixos, eu vou repetir por 5 vezes. Quando eu terminar as minhas 5 vezes aqui, eu já retorno com vocês para a gente finalizar, então, essa carreira de número 18. Terminei, então, a minha sequência de fazer 5 vezes uma diminuição e 6 pontos baixos. Sobram aqui no final da carreira 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Nos primeiros 2 pontos baixos que tem aqui, eu vou fazer a diminuição. Então, de novo, bem devagarzinho aqui. Pego a primeira laçada de um, primeira laçada do outro, puxo a linha e arremato. Nos 3 pontinhos que sobraram, eu faço 3 pontos baixos. E eu termino, então, essa carreira de número 18 com agora 42 pontos baixos novamente. A carreira 19... a sequência vai ser, eu vou iniciar ela fazendo uma diminuição. Então, nos 2 primeiros pontos aqui da carreira, eu vou pegar uma alcinha de cada, puxar a linha e fazer a diminuição. Marco esse primeiro ponto e, na sequência, eu faço 5 pontos baixos. E essa vai ser a sequência que eu vou repetir até o final da carreira. Então, eu vou repetir por 6 vezes, fazer uma diminuição e, na sequência, 5 pontos baixos. Quando eu finalizar a minha carreira de número 19, eu já retorno aqui com vocês. No final dessa carreira, a gente vai ter 36 pontos baixos novamente. Terminei a carreira de número 19. Para a carreira de número 20, eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos. 1 e 2, marco o primeiro ponto e agora eu vou começar a sequência de repetições dessa carreira. Então, a sequência de repetição dessa carreira vai ser um ponto baixo, uma diminuição e 4 pontos baixos. Essa sequência de uma diminuição e 4 pontos baixos, eu vou repetir por 5 vezes. Quando eu terminar de repetir a 5ª vez, vai ter no final da carreira 4 pontos sobrando. Quando isso acontecer, eu vou voltar aqui com vocês para a gente finalizar a carreira de número 20 e iniciar a carreira de número 21. Terminei, então, aqui a 5ª repetição de fazer uma diminuição e 4 pontos baixos. Como eu comentei lá no comecinho da carreira, eu tenho agora 4 pontos baixos sobrando aqui nessa carreira. Nos 2 primeiros, eu vou fazer a nossa diminuição. E nos 2 últimos, um ponto baixo em cada um deles. Então, 1 e 2. Terminei, então, agora a minha carreira de número 30, novamente com 30, na minha carreira de número 20, novamente com 30 pontos baixos. Na carreira 21, eu já vou começar fazendo a diminuição. Então, nos 2 primeiros pontos da carreira anterior, eu já faço a minha primeira diminuição aqui. Então, fiz uma diminuição, marco esse primeiro ponto dessa carreira
e faço agora 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E essa vai ser a sequência que eu vou repetir até o final da carreira. A sequência de uma diminuição e 3 pontos baixos, eu repito por 6 vezes. Quando eu chegar ao final da carreira número 21, eu vou ter novamente 24 pontos baixos. Assim que eu terminar essa carreira 21, já retorno com vocês para a gente fazer a carreira número 22. Terminei a carreira 21. A carreira número 22, eu vou começar fazendo um ponto baixo. Marco esse primeiro ponto baixo como o início da carreira. E agora eu vou iniciar minha sequência de repetições da carreira. Então, nessa carreira, a sequência de repetições vai ser uma diminuição e na sequência da diminuição, 2 pontos baixos. E essa sequência eu vou repetir por 5 vezes. Depois que eu terminar de repetir as 5 vezes, vão sobrar no final da carreira 3 pontos baixos. Nesse momento, eu volto aqui com vocês para a gente finalizar a carreira 22 e dar início na carreira número 23, ok? Fiz já minhas 5 repetições. Tenho aqui no final da carreira 3 pontos baixos sobrando. Então, nos primeiros 2 pontos baixos, eu vou fazer a diminuição. E o último pontinho que tem ali, eu vou fazer um ponto baixo. E termino, então, essa carreira de número 22 com um total de 18 pontos baixos. A carreira 23 agora vai ser uma carreira de ponto sobre ponto, ou seja, essa carreira de número 23, ela vai ter, ao final dela, também 18 pontos baixos. Então, vou iniciar aqui, já fiz meus 2 primeiros, marco esse primeiro ponto para não perder o início da carreira, e finalizo ali, continuo fazendo ponto sobre ponto até finalizar a carreira toda, e daí eu já retorno com vocês para a gente dar sequência na confecção da nossa peça aqui. Terminei a carreira 23, no 18º ponto aqui eu não finalizo ele, que agora eu vou voltar com a cor branca, que a gente vai iniciar agora a confecção do corpo da vaquinha. Então, vamos pegar novamente aqui a linha branca, deixar uma ponta para a questão do arremate, e vou já pegar uma laçada desse fio branco e vou finalizar aqui o meu último ponto da carreira 23 já com a linha branca. Eu vou fazer agora uma carreira de suporte. Essa carreira de suporte eu não vou contar aqui como sendo uma carreira da minha peça, então ela não vai ser a carreira número 24, vai ser só a carreirinha de suporte aqui, para dar o suporte para a cabeça. Então, nessa carreira eu vou fazer ponto sobre ponto na cor branca, só que pegando apenas a alcinha de trás do ponto dessa carreira 23 que eu trabalhei. Então, vamos lá. Em cada um dos pontos eu vou fazer, então, um ponto baixo na cor branca e vou deixar aqui na parte de trás apenas, que ela vai servir ali como um suporte para a cabeça ficar um pouquinho mais firme da nossa vaquinha aqui. Fiz alguns pontos, já vou parar de fazer as linhas ficarem por dentro dos pontos. Vou cortar a linha rosa, que eu não vou mais utilizar a linha rosa nessa peça. Já vou deixar de lado aqui. E vou dar sequência, então, na carreira ali, fazendo o restante dos pontos baixos até finalizar os 18. E retorno com vocês para daí, assim, a gente seguir na carreira número 24, que já vai fazer parte do corpo daí. Finalizando, então, aqui a carreira de suporte, meu último pontinho pegando pela alcinha de trás. Eu não usei nessa carreira para marcar o início o marcador, porque, mais uma vez, a troca de cor é suficiente para a gente não se perder. Esses fiozinhos que tem aqui, então, eu vou passar eles. Como essa carreira ela não vai aparecer no trabalho, né? Então, eu vou passar só esses fios aqui, um por um ponto
e outro aqui pelo outro, para eu poder fazer um nozinho, para não correr o risco que eles soltem. Eu sempre gosto de deixar o mais arrematado possível, para evitar ter algum transtorno mais para frente de abrir uma peça dessa. Então, faço 2 nozinhos, o primeiro bem de leve, o segundo eu aperto bem, e esse fiozinho eu jogo ele aqui para dentro da peça, para ele ficar escondidinho e ajuda no enchimento. Agora, então, eu vou começar a fazer a carreira número 24. Carreira 24 agora sim já vai fazer parte do corpo da nossa vaquinha. No primeiro pontinho, então, agora eu vou usar a alcinha de fora aqui que sobrou. Então, eu fiz a carreira de suporte utilizando a alcinha de dentro. Ficou essa essa alcinha de fora e é essa que eu vou utilizar. Então, eu vou iniciar aqui fazendo um ponto baixo no primeiro, na primeira alcinha. Vou marcar, então, esse primeiro ponto, que agora, como já é tudo de uma cor só, eu posso acabar me perdendo. Então, para eu não perder o início. Na sequência, agora, eu vou começar com uma sequência de aumentos. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, são 2 pontinhos baixos aqui na mesma alcinha que eu tô utilizando. Nos próximos 2 pontos, nas próximas 2 alcinhas aqui, eu vou fazer um ponto baixo em cada uma delas. E essa sequência, então, de um aumento e 2 pontos baixos, eu vou repetir por 5 vezes. No finalzinho, vão sobrar 2 alcinhas e eu já retorno com vocês daí pra gente... Quando chegar nesse ponto, eu retorno com vocês pra gente finalizar a carreira e iniciar a carreira de número 25, ok? Já finalizei aqui, então, a sequência de fazer 5 vezes um aumento e 2 pontos baixos. Tenho aqui, então, ao final da carreira número 24, 2 alcinhas que sobraram. Nessa primeira alcinha, eu vou fazer um aumento, então, 2 pontos baixos aqui nessa primeira alcinha. E a última alcinha da carreira, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu já finalizo agora essa carreira número 24, com um total de 24 pontos baixos novamente. E a carreirinha de suporte que a gente fez ali, ela vai ficar dessa forma aqui por dentro, dando uma sustentação maior ao pescoço da nossa vaquinha. Vamos continuar, então, agora na carreira número 25. A carreira número 25 eu vou iniciar fazendo ela com um aumento. Então, no primeiro pontinho aqui, eu faço um aumento. 1 e 2. Marco o primeiro pontinho da carreira. E, na sequência, agora, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E é essa sequência de um aumento e 3 pontos baixos que eu vou repetir por 6 vezes até o final da carreira. Finalizando essa carreira, eu vou ter novamente 30 pontos baixos. Estou começando a crescer o corpinho da nossa vaquinha aqui. Assim que eu finalizar, então, meus 36 pontos, a repetição de 6 vezes da minha sequência, eu retorno aqui com vocês para a gente fazer a carreira número 26. Finalizei, então, aqui a carreira 25. Tenho agora 30 pontos baixos. Antes de eu dar sequência na carreira 26, eu vou agora colocar enchimento na cabeça. Então, vou pegar um pouco aqui da minha fibra siliconada e vou colocar ela, vou fazer o enchimento da parte da cabeça. Daí, depois, se eu deixar para fazer tudo no final da peça, quando eu terminar o corpo, vai ficar complicado de colocar o enchimento aqui na cabeça. Então, nesse ponto aqui, eu já gosto de fazer essa primeira parte do enchimento e também já dá um pouco mais de sustentação aqui também para a gente poder trabalhar. Então, vou encher ela aqui, daqui a pouquinho, quando ela estiver cheinha, eu já volto com vocês para a gente dar sequência na próxima carreira da peça. Já terminei, então, de colocar o enchimento aqui na cabeça, deixei ela firminha, mais macia.
Não deixei com muito enchimento. E vamos, então, para a carreira, para a sequência da peça. A última carreira que a gente tinha feito aqui era a carreira 25. A gente finalizou ela com 30 pontos baixos. E agora, na sequência, então, da confecção da peça, as próximas 3 carreiras, a 26, a 27 e a 28, elas vão ser apenas de ponto sobre ponto. Ou seja, cada uma dessas 3 carreiras vai ter um total de 30 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras aqui. Quando eu finalizar a carreira 27, que a gente for para a carreira 28, que vai ter sequência de aumentos novamente, eu retorno aqui com vocês para a gente fazer junto esse início da carreira 29, ok? Finalizei, então, a carreira 28. A 26, a 27 e a 28 foram carreiras de ponto sobre ponto, cada uma delas com 30 pontos baixos. Na carreira 29, agora, a gente vai iniciar fazendo 2 pontos baixos. 1 e 2. Marco o meu primeiro ponto do início da carreira. E agora, eu vou fazer a seguinte sequência. Eu vou fazer um aumento. Então, 1 e 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Pelos próximos 4 pontos da base, eu vou fazer pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E eu repito essa sequência de um aumento e 4 pontos baixos por 5 vezes. No final da carreira, vão sobrar 3 pontinhos baixos. Quando eu estiver nessa parte, eu retorno com vocês para a gente finalizar a carreira e dar sequência no trabalho. Já finalizei a minha quinta repetição da sequência. Tenho, então, agora 3 pontos baixos. Nesse primeiro ponto baixo, eu faço um aumento, 1 e 2 pontos no mesmo pontinho de base. Nos próximos 2, eu faço apenas um ponto baixo em cada um deles. E finalizo, então, a minha carreira de número 29 com um total agora de 36 pontos baixos novamente. Pelas próximas 4 carreiras, ou seja, da carreira 30 até a carreira número 33, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Nessas 4 carreiras, eu vou ter em cada uma delas 36 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 4 carreiras aqui. Assim que eu finalizar a carreira de número 33, eu retorno aqui com vocês para a gente ver a sequência da carreira número 34. Carreira 33 concluída. Vamos agora para a carreira número 34. Nessa carreira, a sequência vai ser um aumento e 5 pontos baixos por 6 vezes. Então, na carreira, as últimas 4 carreiras ali, eu fiz com 36 pontos baixos em cada uma delas. Essa carreira 34, depois que eu concluir essas 6 repetições de um aumento e 5 pontos baixos, ela vai ter novamente 42 pontos baixos. Eu vou fazer a minha sequência aqui. Quando eu finalizar, então, essa carreira número 34 com os meus 42 pontos baixos, eu retorno aqui com vocês para dizer como que a gente vai prosseguir no trabalho dessa peça, ok? Já terminei minhas 6 repetições de um aumento e 5 pontos baixos. Finalizei a carreira 34, então, com 42 pontos baixos. Agora, eu vou fazer da carreira número 35 até a carreira número 39 apenas ponto sobre ponto novamente, ou seja, carreira 35, 36, 37, 38 e 39 são 5 carreiras que eu vou simplesmente fazer ponto sobre ponto, cada uma delas com 42 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 5 carreiras aqui e já retorno com vocês. Já fiz aqui, então, até a carreira número 39. Na carreira número 40, agora, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3.
marco aqui meu primeiro ponto. E agora, vou fazer a sequência dessa carreira. Então, vou fazer um ponto baixo. Depois desse um ponto baixo, vou fazer agora, então, a sequência dessa carreira. Vou fazer aqui um aumento, 2 pontinhos baixos no mesmo ponto de base. Depois desse aumento, eu vou fazer o quê? 6 pontos baixos. E essa sequência de um aumento e 6 pontos baixos, eu repito por 5 vezes. Quando chegar no finalzinho da carreira, depois que eu finalizar as 5 repetições de um ponto baixo, de um aumento e 5 pontos baixos, eu vou ter sobrando 4 pontos na carreira. Quando tiver esses 4 pontos sobrando, eu retorno aqui com vocês para a gente finalizar a carreira 40 e dar sequência na peça, ok? Já fiz aqui, então, as minhas 5 repetições da sequência de um aumento e 6 pontos baixos. Ficaram aqui no final 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Nesse primeiro aqui, eu vou fazer um aumento. E nos outros 3, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Finalizada, então, essa carreira número 40, eu tenho agora, novamente, 48 pontos baixos. As próximas 3 carreiras agora, da 41 até a 43, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto mais uma vez. Então, essas carreiras 41, 42 e 43... cada uma delas vai ter 48 pontos baixos. Assim que eu finalizar a carreira de número 43, eu retorno aqui com vocês para a gente dar início na carreira número 44, que vai ser onde a gente vai começar a diminuir novamente para fechar o corpo da nossa vaquinha, ok? Já retorno com vocês. Concluídas, então, as minhas 3 carreiras com 48 pontos baixos em cada uma delas. A carreira 44, agora, eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou marcar aqui o primeiro ponto da carreira. E agora, eu vou começar a minha sequência de repetições. Então, na minha sequência de repetições, eu vou ter uma diminuição. Então, eu pego uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, puxo a laçada e finalizo o ponto. E, na sequência, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu repito, então, essa sequência de uma diminuição e 6 pontos baixos por 5 vezes. Quando eu terminar essas 5 vezes, lá no finalzinho vão ter mais 5 pontos baixos sobrando. Nesse momento, eu vou voltar com vocês para a gente dar sequência no final da carreira número 44 e início da carreira 45. Já retorno com vocês. Terminei, então, aqui a minha 5ª repetição. Fiquei agora com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos na minha carreira. Nesses 2 primeiros, então, vou novamente pegar uma alcinha de cada um dos pontos e fazer uma diminuição. Nos últimos 3 pontos, eu faço um ponto baixo em cada um deles. Agora, na minha carreira de número 45, a minha sequência vai ser: eu vou iniciar a carreira agora fazendo uma diminuição. Então, nos 2 primeiros da carreira anterior, eu pego uma alcinha de cada um deles, puxo o fio e diminuo. Já vou marcar, então, esse primeiro ponto aqui, que é o primeiro ponto da carreira. Depois disso, eu vou fazer 5 pontos baixos. E essa vai ser a sequência de toda a carreira. Por 6 vezes, eu vou fazer uma diminuição e 5 pontos baixos. Ao final
dessa carreira número 45, eu vou ter novamente 36 pontos baixos. Quando eu finalizei a carreira 44 aqui, eu finalizei ela tendo 42. Nessa 45, como eu vou fazer uma diminuição e 5 pontos baixos por toda a carreira por 6 vezes, vou chegar no final dela, então, com os 36 pontos baixos novamente. Assim que eu finalizar a minha carreira aqui, eu já retorno com vocês para a gente fazer a carreira 46. Terminada, então, aqui minha carreira de número 45, tenho agora, então, meus 36 pontos baixos. A próxima carreira agora, que vai ser a carreira número 46, eu vou fazer apenas de ponto sobre ponto, ou seja, só essa carreira 46 agora vai ter também um total de 36 pontos baixos. Desta vez é uma carreirinha só de ponto sobre ponto. Na próxima, na carreira 47, a gente já vai voltar a fazer as nossas diminuições. Então, eu vou fazer minha carreira 46 aqui, vou chegar até o final dela e depois já retorno com vocês para a gente ver qual que é a sequência de diminuições da carreira número 47. Terminei aqui a carreira 46, fiz meus 36 pontos baixos. A carreira 47 agora eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. Marco aqui o primeiro pontinho da carreira. Agora, eu vou iniciar com a sequência de diminuições. Eu vou fazer nos próximos dois a diminuição, peguei a alcinha de 1, primeira alcinha do segundo, puxo o fio e diminuo. Depois disso, eu vou fazer 4 pontos baixos. E essa vai ser a sequência que eu vou repetir por 5 vezes. Então, uma diminuição e 4 pontos baixos, repito essa sequência por 5 vezes. No finalzinho vão estar sobrando 4 pontos baixos. Quando eu chegar nesse ponto, eu retorno aqui com vocês para a gente finalizar a carreira e dar início na carreira número 48. Fiz a minha sequência de 5 repetições de uma diminuição e 4 pontos baixos. Aqui no final, então, ficaram 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Os dois primeiros eu vou fazer uma diminuição. Então, peguei uma alcinha de cada, puxo o fio e finalizo. Os últimos dois eu vou fazer 2 pontinhos baixos. 1 e 2. A carreira número 49 agora, eu vou já iniciar ela fazendo uma diminuição. Então, já nos dois primeiros aqui, pego uma alcinha de cada, puxo o fio e faço o primeiro ponto sendo uma diminuição. Pelos próximos 3 pontos, eu vou fazer um ponto baixo em cada. Então, essa vai ser a minha sequência que eu vou repetir até o final da carreira. Uma diminuição e 3 pontos altos, 3 pontos baixos. Repito essa sequência por 6 vezes até chegar ao final da carreira. Eu vou fazer as minhas aqui, quando eu terminar a carreira número 48, eu retorno com vocês. Finalizei, então, as minhas 6 sequências de uma diminuição e 3 pontos baixos. Termino, então, essa carreira número 48 agora com 24 pontos baixos. A carreira número 49, eu vou iniciar ela fazendo um ponto baixo. Então, no primeiro pontinho, faço um ponto baixo. Agora, depois disso, eu vou fazer a minha sequência de diminuições de repetições da carreira. Qual que vai ser essa sequência? Uma diminuição, então, peguei uma alcinha de cada e faço a diminuição, e na sequência, 2 pontos baixos. Repito essa parte de fazer uma diminuição e 2 pontos baixos por 5 vezes. Quando chegar no finalzinho da carreira, eu vou ter 3 pontinhos baixos sobrando. Nesse ponto, eu vou voltar aqui com vocês para a gente finalizar a carreira 49 e dar sequência na nossa peça. Fiz, então, as minhas 5 repetições de uma diminuição e 2 pontos baixos. No final da carreira, aqui sobraram 1, 2, 3 pontos baixos. Os 2 primeiros, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou pegar uma alcinha de cada um deles.
puxo o fio e finalizo o ponto, fiz minha diminuição. E no último, eu faço mais um ponto baixo. Terminei, então, aqui minha carreira 49, com um total de 18 pontos baixos. Nesse momento, eu vou dar uma parada, para quê? Para colocar mais enchimento dentro da minha peça. Então, porque se eu deixar para a última carreira, para as duas últimas ali, vai ficar muito apertadinho e mais difícil de colocar o enchimento. Então, eu paro nesse momento, coloco o enchimento no corpo, e daí já retorno aqui com vocês para a gente fazer as duas últimas carreiras do corpo da nossa vaquinha. Bom, então aqui já coloquei a quantidade de enchimento que eu considerei suficiente. E vamos dar sequência agora na carreira de número 50. Durante a colocação ali do enchimento, acabei desmanchando sem querer um ponto, então vou refazer o último pontinho aqui da carreira 49. Então, finalizo aqui de volta, então, a carreira 49 com um ponto baixo. E vou iniciar, então, agora a carreira de número 50. Na carreira de número 50, agora, eu vou fazer a seguinte sequência. Eu vou fazer uma diminuição e um ponto baixo por 6 vezes. Vou finalizar essa carreira de número 50 com 12 pontos baixos. Então, começo fazendo uma diminuição, marco já esse primeiro ponto. E na sequência, eu faço um ponto baixo. Aqui agora, nessa parte, como a gente já tem o enchimento, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer os pontos para não puxar esse enchimento para ficar aparecendo pelo lado de fora, para dar um acabamento, para não acabar comprometendo o nosso acabamento aqui. Então, sempre ir apertando na hora de fazer o ponto, para que o enchimento fique só na parte de dentro aqui do corpo da nossa vaquinha. Então, já fiz uma diminuição, um ponto baixo. Na sequência aqui agora, é mais uma diminuição. Só sempre cuidar para pegar todos os fiozinhos aqui da laçadinha do ponto anterior, para não ficar esgarçando o fio. E faz a diminuição. Na sequência, de novo, um ponto baixo. Repito isso por 6 vezes. Então, vou fazer a minha aqui até o final e já retorno com vocês para a gente fazer a carreira de número 51, que vai ser a última carreira desse trabalho. Terminei aqui, então, a carreira de número 50. A carreira de número 51 agora vai ser a última carreira do nosso trabalho. Então, nessa carreira 50, a gente finalizou com 12 pontos. Na carreira 51, agora, a gente vai fazer 6 diminuições e vai finalizar ela com um total de 6 pontos baixos. Então, vamos lá. Juntei os dois primeiros e fiz uma diminuição. Vou marcar aqui esse meu ponto. Vou dando sequência aqui na carreira. Nos próximos dois, eu diminuo mais uma vez. Nossa segunda diminuição. Mais uma vez, eu faço a minha diminuição aqui, terceira diminuição. Próximos 2 pontos. Pego e faço a minha quarta diminuição. Tenho ainda 4 pontinhos aqui que vão dar minhas 2 últimas diminuições. Então, uma alcinha do primeiro, uma do segundo, puxo e faço a quinta diminuição. Então, aqui nos 2 últimos pontinhos também, então, pego uma alcinha de um, uma alcinha do outro, puxo o fio
e finalizo meu último ponto baixo, minha última diminuição, 6º ponto baixo. Pego o fiozinho aqui e corto um pedaço pro arremate. Faço um ponto, só fecho a laçadinha aqui. E essa pontinha que sobrou, eu vou colocar ela na minha agulha de tapeçaria agora, pra gente fazer o acabamento aqui do corpo. Então, como que vai ser esse acabamento? A gente vai fazer agora um falso anel mágico. Como que funciona esse falso anel mágico? Eu vou passar esse fio com a agulha de tapeçaria por todas as laçadas, por todos os 6 pontos da última carreira, e vou arrematar ele fechando como se fosse um ponto, um anel mágico. Então, finalizei, coloquei a ponta do fio na agulha, e agora vou passar esse fio pelas 6 laçadinhas aqui, só pela alcinha de fora de cada um dos 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6. Terminei de passar os 6, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar para fechar como se fosse um anel mágico. Esse fiozinho aqui que sobrou, então, eu vou inserir ele por dentro, vou passar aqui por dentro da peça, saio a agulha aqui e dou uma puxadinha para ficar bem certinho o acabamento do corpo. Esse fiozinho que sobrou aqui, eu corto para ele não ficar aparecendo, e assim tá concluída a confecção do corpo da nossa vaquinha. Como já passou de 50 minutos essa nossa aula, eu vou parar por aqui hoje. Na nossa próxima aula eu volto com a gente daí pra gente fazer os braços, as pernas, orelhas, os chifrinhos, o rabinho e as manchinhas pra gente costurar aqui na nossa vaquinha, ok? Espero que tenham gostado do que viram até aqui. Se gostou, já aproveita e se inscreva aqui no canal para não perder a publicação da próxima parte da confecção dessa vaquinha. E aguardo vocês lá. Até mais. Tchau, tchau!